Fala galera, beleza? Professor Dácio aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. Na aula anterior a gente já falou um pouquinho sobre a força eletrostática. Definimos ali qualitativamente os conceitos envolvidos com a interação eletrostática, as forças que surgem ao aproximarmos objetos com carga elétrica. Nessa aula a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, que é a lei que descreve esse comportamento. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre essa interação, como ela acontece, relembrar alguns fatores da aula anterior e vamos discutir quantitativamente como acontece, quais propriedades existem relacionadas à lei de Coulomb e à força eletrostática. Vamos analisar valores e medidas do comportamento dessas forças, dos fatores que influenciam nela e como calcular, mensurar e fazer previsões sobre a interação eletrostática. Vamos discutir também sobre as unidades envolvidas, sobre a constante eletrostática que está associada a esse fenômeno e mais alguns detalhes sobre a força eletrostática. Beleza? Então vamos lá! A gente já falou sobre a força eletrostática, já comentamos sobre ela qualitativamente, discutindo alguns conceitos e fatores que estão associados a esse fenômeno. Nessa aula a gente vai discutir quantitativamente como a força eletrostática se comporta. Para isso a gente vai discutir algumas grandezas físicas associadas a esse fenômeno. Lembrando que na física a gente sempre analisa as coisas qualitativamente, observando o seu comportamento, efeitos que alteram esse comportamento, influenciam no fenômeno a ser discutido. E também analisamos quantitativamente. Podemos fazer medidas, aferir valores, prever comportamentos através de uma avaliação quantitativa do fenômeno. Para isso, acabamos usando de equações e valores e um pouquinho de cálculo para poder termos uma definição precisa e exata daquele fenômeno. Na aula anterior, vocês observaram que a gente consegue entender como um fenômeno se comporta, como a força eletrostática acontece. Porém, não conseguimos descrever detalhadamente o comportamento da força eletrostática. Já a análise quantitativa nos permite avaliar isso com mais clareza e com mais detalhamento. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é essa equaçãozinha aqui. E olhando para essa equação, ela pode parecer um pouco assustadora e muito complicada. Mas eu quero lembrar vocês que as equações que utilizamos nas matérias de física, elas simplesmente servem para nos ajudar a entender mais detalhes daquele fenômeno. Uma vez que já temos compreendido como o fenômeno se comporta qualitativamente, entendendo seus conceitos e coisas que estão relacionados a ele, fica muito mais simples e mais fácil a gente fazer uma análise mais cuidadosa e mais detalhada, fazendo essa avaliação quantitativa. Então, por enquanto, essa equação parece uma coisa bem esquisita e estranha. Mas conforme a gente for detalhando cada uma das partes dela e compreendendo como isso influencia o comportamento da força eletrostática, vocês vão ver que a equação nada mais é do que uma descrição, do que um resumo do comportamento da força eletrostática. Quando fazemos análises quantitativas de fenômenos físicos e analisamos detalhes desses fenômenos, a gente precisa se valer de algumas grandezas físicas. Podemos definir por grandezas físicas tudo aquilo que pode ser medido. E se podemos medir, podemos associar um valor a essa grandeza, a essa propriedade ou característica que algum material ou um corpo tem que vai estar associado ao fenômeno que a gente está interessado. E aí, já na última aula, a gente viu que a força eletrostática ela tem 3 fatores que influenciam nela. O sinal das cargas envolvidas, a intensidade dessas cargas e a distância entre os corpos que estamos analisando. Para cada um desses 3 fatores, temos grandezas físicas associadas a ele. E, portanto, temos valores associados a cada uma dessa grandeza. Quando falamos da força eletrostática, temos que considerar esses 3 fatores. Como os sinais definem se essa força de interação será atrativa ou repulsiva entre esses corpos, o quão intensa é essa força, se esses corpos vão estar se atraindo um em direção ao outro com muita intensidade, com muita força, puxando um ao outro,
ou se eles estarão, quanto mais intenso for o valor das cargas, se repelindo com uma força que torne muito difícil aproximá-los um do outro, ou então como essa força se comporta quando variamos a distância entre esses dois objetos. Essa equação da lei de Coulomb é uma equação que representa a interação entre dois corpos. Se tivermos 3 ou mais corpos próximos um do outro, todos com carga elétrica, também existirá uma força eletrostática que irá considerar todos os corpos presentes ali próximos. Vamos falar melhor sobre situações com 3 ou mais corpos envolvidos em outra aula. Então, por enquanto, vamos ver apenas a situação com 2 corpos apenas. Para cada um desses fatores, vamos ter uma grandeza associada. E aí vamos falar sobre elas. Então, as grandezas que temos que considerar é a carga dos corpos envolvidos e a distância entre esses dois corpos. A lei de Coulomb trata da interação entre dois corpos. Teremos 2 valores de carga, para cada um dos corpos, e a distância entre esses dois corpos. Então, para cada uma dessas grandezas, nós vamos ter valores associados a ela. Quando falamos da carga elétrica de um dos corpos, em geral utilizamos a letra Q para abreviar a ideia de carga. Ao invés de escrevermos carga elétrica numa equação, usamos apenas a letra Q. É apenas uma abreviação para ficar mais fácil de escrever, mais simples, pura preguiça. E essa grandeza da carga, ela tem 2 características. Uma é o valor associado a ela, que é a carga propriamente dita, e no caso da carga se torna particularmente relevante o sinal dessa carga. Quando falamos de carga negativa, estamos falando de um corpo que tem excesso de elétrons. Existem muito mais elétrons do que prótons no interior desse corpo, e ele vai ter uma carga negativa. E quando falamos de uma carga positiva, quer dizer que nesse corpo estão faltando elétrons. Existe um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons, e se estão faltando elétrons, essa carga é positiva. E quanto mais elétrons tiver sobrando ou faltando no interior desse corpo, mais intensa vai ser essa carga, que pode ser uma carga positiva ou negativa, de maior ou menor intensidade. Para falarmos da força eletrostática, a gente pode considerar que os sinais dos 2 objetos que estamos analisando, a interação entre eles, vai nos trazer informação entre se eles estão se atraindo ou se repelindo. Como já dissemos várias vezes, se o sinal das cargas dos 2 corpos envolvidos são iguais, os 2 negativos ou os 2 positivos, essa interação vai ser de repulsão. As cargas vão tentar se afastar uma da outra. E se os sinais são diferentes, um positivo e outro negativo, essa interação vai ser de atração. Eles vão se aproximar. Essa informação está dentro do valor da carga elétrica. Ao sinalizarmos a carga elétrica de um objeto, vamos sinalizar a intensidade desse valor, associado à sua unidade, juntamente com o sinal dessa carga, que é comum nos livros e os físicos utilizarem a letra Q para representar isso. E aí nas equações vocês vão ver pelos livros, na internet, onde vocês forem estudar, que em geral se usa ou Q minúsculo com índice, quando estamos falando de 2 corpos, que vão ter cada um seu valor de carga. Podemos falar do corpo com carga Q1, e batizamos esse corpo de 1, e o outro corpo de corpo número 2. E aí falamos da carga de Q1 e da carga Q2. Alguns livros usam chamar um de Q maiúsculo e o outro de Q minúsculo. Isso são apenas apelidos para o valor da carga elétrica de cada um do corpo. Se você quiser chamar um corpo de bolinha e outro de cubinho, você pode abreviar, apelidar o valor da carga da bolinha de QB e o do cubo de QC. É apenas um apelido. O mais comum é utilizarmos Q1 e Q2 quando falamos desses 2 corpos, que você pode batizar com o nome que você quiser. Apenas estou trazendo aqui qual é o mais comum e que vocês mais vão encontrar nos livros e materiais por aí. Então já falamos dessa primeira grandeza, que é muito importante para entendermos a lei de Coulomb, que é a carga elétrica, juntamente com o sinal dessa carga elétrica de cada um dos 2 corpos envolvidos. Outro fator que importa muito na lei de Coulomb é a distância entre os objetos. Quanto mais próximo esses corpos estiverem,
mais intensa vai ser a força que tenta atrair eles ou repelir eles. Se eu deixo esses dois corpos mais distantes um do outro, essa força que tenta unir os dois ou que tenta separar os dois, ela vai ser mais fraca, porque essa interação entre os dois corpos está menor devido à distância. Então, a outra grandeza que temos que analisar é essa grandeza da distância. E a distância é simplesmente medir o comprimento entre esse lugar e esse lugar, onde os dois objetos estão. Qual a distância entre eles? Para representar a distância, em geral se usa a letra D minúscula, que é apenas um apelido para a distância, só para ficar mais fácil de escrever. Quando olhar uma equação, não se assuste com as letrinhas, elas são apenas uma abreviação, um apelido que se dá aí só para ficar mais fácil de escrever, para você não precisar escrever aquela equação por extenso, escrever distância o tempo todo, ou carga elétrica do corpo 1, carga elétrica do corpo 2. Para simplificar, usamos Q1, Q2 para a carga do corpo 1 e a carga do corpo 2, e a letra D minúsculo para a distância entre esses dois objetos. Tá? Então, vamos lá. E a terceira grandeza com a qual temos que ter atenção ao falarmos da lei de Coulomb é justamente a força. Essa intensidade da força que atrai esses dois corpos. A força é a mesma grandeza que podemos usar para medir o nosso peso, com quanto de força somos atraídos para a superfície da Terra. A grandeza de força também pode ser usada para medirmos o quanto de força precisamos fazer ao empurrar o móvel. A grandeza força tem uma intensidade, uma unidade, que está associada a esse comportamento mecânico de empurrar ou repelir em alguma direção e sentido. Então, já que falamos dessas três grandezas, precisamos também falar um pouco sobre as unidades delas. A unidade de carga, como já discutimos anteriormente, é o Coulomb no Sistema Internacional de Medidas. Existem outras unidades de carga que são utilizadas em outros sistemas, mas não vamos trazer essas outras unidades aqui para o nosso contexto. Vamos usar apenas a unidade de Coulomb. A outra unidade com a qual temos que ficar atento é a unidade de distância. Se estamos falando de uma distância de 3, apenas o número não vai te dar informação. 3 o quê? 3 centímetros, 3 metros, 3 quilômetros? Sempre precisamos ter acompanhado a unidade da distância. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de distância é o metro. Então, a unidade que mais utilizaremos será o metro para definir qual é a distância. Ainda assim, os problemas podem te trazer essa medida em outras unidades, como centímetros, milímetros, quilômetros. E aí basta a gente converter essa mesma distância para outro valor. Como, por exemplo, lembrando que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, 3 metros é a mesma coisa que 300 centímetros. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, 1 metro é a mesma coisa que 0,001 quilômetros. E a terceira unidade com a qual temos que ter atenção, para falar da lei de Coulomb, é a unidade de força. No Sistema Internacional de Medidas, utilizamos a unidade Newton. Essa unidade Newton ela está associada à força que se precisa para fazer 1 kg de massa ser acelerado em 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a definição padrão. Basicamente, 1 newton seria o peso de 100 gramas sendo atraído pela Terra, aproximadamente. Então, a intensidade da força que você precisa fazer para sustentar um objeto com massa de 100 gramas é de aproximadamente 1 newton. Então, já temos definidas as 3 unidades com as quais mais vamos precisar ter atenção. Coulomb para a carga, metros para a distância e newtons para a força. Porém, se olharmos a equação da lei de Coulomb, tem mais uma abreviação ali que ainda não expliquei. Esse K, ele representa a constante eletrostática. Essa constante eletrostática ela tem algumas funções. Uma delas é ajustar as unidades, os valores envolvidos. É você poder fazer a equiparação entre as unidades envolvidas, como, por exemplo, a interação entre dois corpos em que cada um tem 1 Coulomb de carga e eles estão a distância de 1 metro um do outro.
quantos newtons de força isso corresponde de interação entre esses dois corpos. Essa correlação é feita pela constante eletrostática. E uma outra utilidade da constante eletrostática é nos dar uma informação a respeito do meio, do ambiente em que essa interação está acontecendo. Se eu fizer uma experiência entre dois objetos carregados no ar, vai dar um resultado diferente se eu fizer esse mesmo experimento dentro da água, ou dentro do óleo, dentro de materiais diferentes. Então, a constante eletrostática é uma constante da natureza, é um valor que está associado ao ambiente em que essa interação ocorre. Vale ressaltar que a constante eletrostática do vácuo é de 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Esse valor de 9 vezes 10 a nona é o valor da constante eletrostática do vácuo. Porém, ela é muito próxima da constante eletrostática do ar seco, no ar ambiente aqui. Então, na maioria dos casos, nós vamos usar a constante eletrostática do vácuo, que apelidamos ela de K0, com esse zerinho escrito embaixo. E aí temos que ter muita atenção às unidades que estão sendo utilizadas na constante eletrostática, porque ela vai me dar a conexão entre todas as unidades das grandezas envolvidas. Então, se estamos falando da distância em metros, da carga em coulombs e da força em newtons, a minha constante eletrostática no ar vai ser de 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. A unidade da constante eletrostática é apenas para poder representar que quando juntarmos todas as informações, o resultado da interação entre duas cargas medidas em coulomb dividido pela distância ao quadrado dada em metros, me resulte uma força representada em newtons. Então, basicamente, essa coisa do 9 vezes 10 a nona com essa unidade esquisita é uma constante da natureza para esse número aqui associada ao ar atmosférico, que é praticamente igual ao do vácuo, e conectando essas unidades, newton, metro e coulomb, da forma como eles aparecem na lei de Coulomb. Eu não tenho carga vezes carga, a carga não é dada em coulombs. Então, coulomb vezes coulomb é coulomb ao quadrado. E a distância não está elevada ao quadrado, sendo a distância dada em metros, eu vou ter metro ao quadrado. E eu tenho interesse de que o resultado dessa análise seja expresso em newtons. Então, para o ar atmosférico, eu vou usar esse valor. Em outros ambientes, apenas o número muda. Então, muita atenção à constante eletrostática, também a unidade que está sendo utilizada. Se a constante eletrostática for dada para você como unidade que não seja metro, seja centímetro, por exemplo, tenha atenção de reparar que a sua distância também seja expressa em centímetros. Lembre-se que não podemos misturar numa mesma equação duas unidades diferentes de uma mesma grandeza. Então, se na constante eletrostática a distância está representada em metros, a sua distância também tem que estar representada em metros. Se a sua carga na constante eletrostática está em coulombs, o valor de carga utilizado também tem que estar em coulombs. Por aí vai, e isso vale para todas as equações da física. Muita atenção para não misturar unidades. Então vamos olhar um pouquinho melhor para essa equação e entender cada pedacinho dela, o que está dizendo para a gente. Quando olhamos para a equação da lei de Coulomb, podemos reparar algumas coisas. Primeiro fator, esse sinal negativo à frente, ele está associado justamente a representar se a interação é atrativa entre os dois corpos ou repulsiva. E aí, no valor das cargas, eu vou ter Q1 e Q2, sendo um positivo e o outro negativo, ou os dois positivos, ou os dois negativos. São as três hipóteses que eu tenho. Ao fazer essa conta, quando multiplicamos dois valores positivos, o resultado é positivo. Então, se essa parte é positiva, a força resultante, o resultado dessa conta, vai ser um valor negativo. E aí entra uma convenção. Convenciona-se, ou seja, é um acordo existente no mundo todo, que quando representamos forças repulsivas,
representamos essa força como sendo uma força negativa. É uma força que afasta esses dois corpos. E aí, sempre que tivermos Q1 e Q2 ambos negativos, também vamos ter o resultado dessa conta sempre negativo. Se os dois corpos são positivos, eles se repelem. Essa força eletrostática é uma força negativa. Se os dois corpos são positivos ou se os dois corpos são negativos, há uma interação repulsiva entre esses dois corpos. Existe uma força que tenta afastá-los um do outro. Já se olhamos para o caso onde um valor é positivo e o outro é negativo, sempre que multiplicamos um valor positivo por um valor negativo, o resultado dessa parte, dessa multiplicação, é um número negativo. E aí, se esse resultado é negativo e temos um valor negativo na frente, o resultado dessa conta vai ser um valor positivo. Então, sempre que tivermos Q1 e Q2 com sinais opostos, um positivo e o outro negativo, a força eletrostática resultante ela vai ser positiva, logo, de atração, pelo que se convenciona de sempre que temos uma força positiva, essa força é atrativa. Um outro fator que temos que considerar é a intensidade das cargas. Olhando mais uma vez para a equação da lei de Coulomb, quanto maior for o valor associado a Q1 e Q2, a carga elétrica do objeto 1 e a carga elétrica do objeto 2, quanto mais intenso for o módulo dessas cargas, independente se elas são ambas negativas ou uma negativa e uma positiva, quanto maior for o módulo, o valor associado a essas cargas, mais intensa é a interação entre elas. Então, se eu tenho dois corpos que estão ambos com uma carga bem pequena, a força de interação entre eles vai ser pequena. Já se aumentarmos a carga de um desses corpos ou dos dois corpos, a intensidade dessa interação aumenta significativamente. Então temos que avaliar a intensidade das cargas envolvidas nessa interação que está sendo analisada. Já o terceiro fator que temos que considerar na lei de Coulomb é a distância entre os dois objetos. Se um corpo interage com o outro, quanto mais próximo ele estiver um do outro, maior é essa interação, mais eles interagem. E se você deixa os dois um pouco mais distantes, a interação de um com o outro fica reduzida. E o valor da distância surge na equação da lei de Coulomb dividindo, ou seja, considerando o valor da distância, quanto maior for a distância considerada, menor vai ser o resultado dessa equação. Então, quanto mais distante esses corpos estão, quanto maior é a distância, menor é a força de interação entre eles. E aí tem que se ter muita atenção, pois a força eletrostática ela depende quadraticamente da distância entre os corpos. Essa palavra difícil quer dizer o quê? Observe que a distância ela está ao quadrado. Então, se eu dobrar a distância entre esses dois objetos, o resultado da minha força ele não vai ser metade, porque eu coloquei uma distância 2 vezes maior. Se eu coloco uma distância 2 vezes maior, a força de interação vai ser 4 vezes menor, porque essa distância é considerada sempre ao quadrado. Logo, se eu pegar uma distância e aumentar ela 3 vezes, a força de interação ela não vai ser reduzida em 3 vezes. Ao aumentar a distância em 3 vezes, a intensidade da força eletrostática ela diminui 9 vezes, porque toda distância é considerada ao quadrado. Então, se inicialmente eu tenho uma distância de 1 metro, e isso me dá uma certa força eletrostática, se eu aumentar essa distância para 3 metros, isso irá gerar uma força eletrostática 9 vezes maior. E o mesmo vale para o caso oposto. Se eu reduzir a distância pela metade, dividir por 2 a distância, a força eletrostática será aumentada em 4 vezes. E se eu diminuir a distância por 1/3, a força eletrostática irá aumentar 9 vezes. Se eu diminuir por 1/4, 16 vezes. Por aí vai. Olhando para esse gráfico, podemos ver isso representado. Se eu tenho uma distância d e multiplico ela pelo dobro, observe que a força diminui por 1/4.
Se eu pego essa distância D e triplico ela, a força eletrostática correspondente será 9 vezes menor. Será aquela força anterior dividida por 9. Então, muita atenção quando você for avaliar o efeito da distância na lei de Coulomb, pois a distância corresponde ao comportamento quadrático, ou seja, elevado ao quadrado. Beleza? Então, galera, para esse vídeo é só. Nessa aula a gente pôde avaliar melhor o comportamento da força eletrostática, entendendo como se comporta de acordo com a lei de Coulomb, que vai nos dar os detalhes e análise quantitativa do comportamento da força eletrostática. Então, em seguida, teremos exercícios e exemplos utilizando a lei de Coulomb, que resume para mim a interação eletrostática entre corpos com carga elétrica. Vimos o comportamento da força de interação eletrostática de acordo com os fatores que influenciam nela. Vimos também a unidade associada a cada uma das grandezas físicas que interferem na força eletrostática e analisamos detalhadamente cada parte da equação para poder compreendê-la como um resumo da força eletrostática. Lembre-se que a equação ela apenas representa, ela descreve um comportamento físico, um comportamento da natureza, nos dando a oportunidade de analisá-lo e nos dando a oportunidade de medi-lo e prever esse comportamento. Então, por essa aula é só. Nas próximas aulas teremos vários outros assuntos. Esse conteúdo sobre a lei de Coulomb é um pouquinho mais complicado. Eu vou tentar colocar uma indicação de algum material sobre matemática envolvendo potências de Dix, que alguns de vocês tiveram dificuldade. E aí, se você gostou desse vídeo, se você tiver dúvidas, se você quiser falar qualquer coisa, pode colocar aí no comentário ou me mandar uma postagem. E se você achar legal, curte o vídeo, deixa um recadinho que sempre aquece o coração. Mais dúvidas, qualquer coisa é só mandar. Por hoje é só. Beijos!